Programa Visão Espírita. Vivemos um momento grave da história da humanidade. Periodicamente, a sociedade é sacudida por um clamor de sofrimentos. Desta vez, o coronavírus chega até nós no auge das nossas conquistas intelectuais, das nossas conquistas morais, das nossas maravilhosas conquistas do infinito, no macro e no microcosmo. A Terra estremece. É claro que o isolamento social a que estamos sendo compelidos amargura-nos, mas esta é uma terapêutica preventiva das mais valiosas que devemos respeitar e contribuir de maneira espontânea, jovial. É necessário que nós compreendamos que não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. E essa convocação é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade. A depressão, o suicídio, a loucura dos tormentos variados estava demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e do desequilíbrio. Vem agora o vírus, apresenta nossa fragilidade e testa. Precatemo-nos, cuidemos de atender as autoridades sanitárias e nós mostraremos que somos fortes. Enfrentá-lo-emos não é a primeira vez. Com alegria, sem um pânico, porque não tem razão. Aproveitando o tempo para meditar no bem, para edificações interiores, para a convivência familiar. Porque logo passará. Tudo passa. E o planeta terrestre está sob as bênçãos de Deus. E Jesus é o guia da humanidade. A grande barca que singra os mares do universo está sendo conduzida a um porto de segurança. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração que está muito esquecida e digamos bem alto, vale a pena viver. Apesar de tudo, eu sou feliz. Certo. E falando em dias atuais, né, agora o nosso mundo está passando por uma pandemia, né, que é o coronavírus. Como é que o Espiritismo enxerga essa questão? Como um fenômeno do próprio progresso cultural. Em um dos livros de Allan Kardec, chamado A Gênese, no capítulo 18, ele assevera desde então, 1868, que a humanidade passaria por uma grande prova, uma mudança, mas uma mudança de valores, que seria abandonar a Terra convulsionada para viver um mundo melhor. Nós chamamos a situação ético-moral da Terra como sendo um mundo de provas, de expiações, de dores. É uma escola. As tradições dizem que é um vale de lágrimas, que é um inferno. Nada disso. A escola é o educandário de valores, onde existem alegrias e tristezas.
mas também ela evolui com as criaturas que albergam, como a escola que recebe o infante para o jardim de infância, mas também o homem que vai educar as massas, o grande educador. Então nós estamos nesse processo de mudança de um mundo de provas para um mundo de regeneração, quando as criaturas humanas seremos melhores e a dor fugirá envergonhada, porque os nossos valores éticos são superiores às nossas tendências negativas. E isto sempre ocorre. Os gregos afirmavam que são crisas. A palavra crise vem significar que antes de um grande salto, um problema. Essas crises nos ajudam a evoluir. Então esta é uma crise inesperada, porém providencial, para chamar as criaturas todas do mundo de que os valores mais resistentes são os valores do ser. As nações mais poderosas hoje fecham as suas fronteiras por causa de um vírus que é praticamente inócuo e, de repente, ele adquiriu uma ferocidade terrível, assustadora, mas que também a imprensa, sem nenhuma intenção maléfica, está divulgando de uma forma assustadora e quase provocando pânico em muitos países. Então, o Espiritismo verifica como um fenômeno natural. Sempre houve epidemias, pandemias, aquelas que foram controladas pelas vacinas e as novas. Nós tivemos há menos de 70 anos o fenômeno da AIDS. Depois nós tivemos os outros fenômenos da gripe dos galos, dos frangos, né? No passado tivemos a peste espanhola, a gripe espanhola. Então são fenômenos, creio, da própria evolução do planeta. E chegará o dia em que tudo isso será superado. Olá, queridos amigos, estamos retornando ao nosso vídeo e, como não poderia deixar de ser, essa semana quero falar um pouquinho sobre as questões espirituais envolvendo a pandemia do coronavírus. Nós temos ouvido muitas informações a respeito da comunidade médica, científica, a respeito das causas e do comportamento que devemos ter nesse período, e nos cabe então atender sempre as recomendações das autoridades sanitárias, como a higienização das mãos, do rosto, evitarmos locais com aglomeração de pessoas, termos um certo distanciamento social, tão importante para evitarmos não só a contaminação, como a proliferação. Agora, do ponto de vista espiritual, como nós podemos entender este momento? Allan Kardec foi consultar os espíritos de luz na obra O Livro dos Espíritos, que é um livro básico da doutrina espírita. E ele então pergunta aos guias de luz, aos espíritos condutores da humanidade, com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade. E a resposta foi a seguinte: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, pois que esses momentos são necessários para a regeneração moral dos espíritos. Tem mais coisa aqui nessa resposta, mas eu quero me fixar nesse aspecto, né? Então nós podemos compreender que esse momento de pandemia mundial é um momento em que nós estamos sendo, de alguma forma, treinados pela sabedoria divina para que a gente possa dar um passo acima na nossa evolução. É o momento em que a gente precisa, segundo palavras textuais dos Espíritos, entrar num processo de regeneração moral. Isso quer dizer que o nosso modo de vida, nós estamos levando hoje, muitas vezes excessivamente egocêntrico, orgulhoso, bélico,
separatista, unilateral, preconceituoso, nós estamos sendo chamados a dar um passo acima dessas características atuais da humanidade, competitiva, separatista, e a pandemia do coronavírus está nos ensinando isto. Quando ela surge inicialmente na China, ninguém dava importância. Eu muitas vezes entendia, pensava, bom, isso é um problema que está lá na China, tudo bem, e não tive muita preocupação, nenhuma preocupação com isso. Mas, a passos rápidos, o coronavírus se expandiu para a Europa, chegou na América e está aqui no Brasil, atingindo já muitas pessoas. Percebe a primeira lição disto, nós precisamos começar a raciocinar não mais em termos de país, não mais em termos de raça, não mais em termos de religião. Nós precisamos começar a raciocinar e pensar e a viver como uma raça humana. Isso quer dizer que nós precisamos viver mais em fraternidade, em solidariedade, vivermos em comunhão, porque o projeto de Deus, qual é? Que a gente viva em unidade. Deus não tem raças, Deus não tem religião, Deus não tem preferências políticas, Deus não tem preferências religiosas. Deus ama a família humana e quer que a gente viva como uma família. Então essa pandemia já nos obriga a pensar que aquilo que ocorre na China, a mim, que estou aqui no Brasil, ou a qualquer outra pessoa em qualquer parte do mundo também interessa. A dificuldade do chinês será uma dificuldade minha também. Da mesma forma que um problema aqui no Brasil vai afetar qualquer outra parte do mundo. E nós estamos sendo convidados a raciocinar dessa forma, mais ampla, termos uma consciência planetária, uma consciência de que somos humanos, independentemente de raça, de religião, de credo, de preferência, seja ela de qual for. Nós podemos ter as nossas preferências, sem dúvida, mas sem que elas nos dividam, porque esta pandemia está dizendo que todos nós somos um. Esse já não é mais um problema da China, não é mais um problema da Itália, da Europa, é um problema de todos nós. Na questão da prevenção, eu não posso mais raciocinar apenas, por exemplo, no sentido de que eu devo me tomar cuidado, Vou ter a minha higiene para que eu não seja contaminado. Mas a preocupação não é só esta. É a preocupação não só de não ser contaminado, mas também a preocupação de não levar o vírus a outras pessoas. Então eu preciso ter uma atenção não só comigo, mas que a partir de mim eu posso prejudicar outras pessoas. Eu posso contaminar pessoas mais vulneráveis. Então eu me ponho numa aglomeração, me junto a centenas e centenas de pessoas, às vezes até num tempo religioso, e acho que eu estou imune, mas eu poderei, a par de talvez esteja imune, eu poderei então levar esse vírus para casa, para o trabalho, para pessoas muito vulneráveis, como idosos, como crianças. Então vejam como não basta só pensar em si, nós precisamos pensar no outro. E ainda em O Livro dos Espíritos, os benfeitores de luz dizem que a partir desses flagelos, o homem está sendo atingido em seu orgulho e para que ele sinta sua própria fraqueza. É verdade, Um vírus invisível aos nossos olhos pode nos atingir,
pode nos adoecer e para algumas pessoas pode inclusive levar à morte. Do que tanto a gente se orgulha, não é? Dos nossos bens, do nosso status, do nosso conhecimento, da nossa suposição que somos maiores, melhores do que os outros. Percebe que uma pandemia dessa nivela todo mundo, deixa todo mundo na mesma condição de fragilidade, na mesma condição de precariedade, na mesma condição de insignificância. Não é uma lição para a nossa humildade, é um exercício de a gente ter mais humildade. Como que a gente deve se comportar? Nesse período, vamos ficar mais recolhidos, vamos ficar mais em nossos lares, mas vamos meditar nisso tudo. O que eu posso aprender com isso? Primeira lição, humildade. Não é? Como é que eu posso, por exemplo, começar a pensar mais seriamente de como eu não sou um indivíduo que se basta por si mesmo. Se a gente começar a praticar, por exemplo, gratidão, começar a pensar nas pessoas pelas quais a gente precisa ser grata, porque elas cooperam com a nossa vida, cooperam com o nosso sucesso, cooperam com os nossos sonhos. Como a gente sozinho não é nada. Como a gente precisa uns dos outros. E que muitas vezes a gente é ingrato, muitas vezes a gente não é reconhecido. A gente fala, eu consegui, eu conquistei. Tudo bem, cada um deve ter o seu mérito, o seu esforço, mas ninguém conquista nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então que esses tempos de reflexão do coronavírus sejam tempos que a gente comece a pensar um pouco mais na gratidão, como é que a gente deve ser grato aos outros, quanto que a gente deve aos outros, aos nossos pais, ao esforço que eles fizeram, quanto que a gente tem que ser grato agora aos cientistas, aos médicos que estão se dedicando exaustivamente no contato direto, né, para minimizar o sofrimento humano, o quanto que a gente é irmão um do outro, o quanto que a gente é uma família, o quanto que a gente, no fundo, precisa ver o outro feliz, porque a felicidade do outro é importante para mim e a minha felicidade também é importante para o outro. E que a dor do outro, de alguma forma, também me atinge. Eu acho que são lições, são reflexões importantes que nós precisamos fazer nesses tempos. Nós não estamos em tempo de férias, de não ir trabalhar, de não ir para a escola, de ter férias comuns, de viajar. Nós estamos em tempo de recolhimento, tempos de reflexão, tempos de maturidade para que essa nova consciência mais ampla, mais humana se estabeleça em nós. Gente, tempos de reflexão, oração, serenidade, crescimento interior, sairemos desta fase muito mais crescidos espiritualmente, avançaremos no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio e na nossa evolução. Meus filhos, é o zênite e o nádir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor,
à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso
do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Programa Visão Espírita.